Bom, pessoal, tudo bem? Bom, a ideia de hoje é que a gente consiga identificar, né, consiga entender os passos dados pelo nosso programa até os dias de hoje. Então, o que a gente vai fazer hoje é tentar interpretar o código que já está escrito. Então, esse é um processo, na verdade, contrário, onde eu apresento um código e você vai tentar ler ele, para você tentar acompanhar o passo a passo, ver se tudo está sendo feito direito. Isso foi feito lá no começo, no sexto ano, no sétimo ano também, quando a gente trabalhou com o processo de depuração. Então, o que a gente vai fazer hoje também é um processo, entre aspas, de depuração, mas que no caso a gente não está procurando erro. A gente quer entender como o código funciona. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é quais são as coisas que tem no programa. Primeira coisa, eu tenho aqui as variáveis. Elas são muito importantes porque elas indicam os números que vão ser usados no programa e como eles começam. Esse número começa como? Então, primeira coisa que a gente vai ver é, ele está ali mostrando que é um ASCII for decimal. Então dá uma olhada aqui, ASCII for decimal. Como é um ASCII for decimal, então a primeira coisa que eu vou saber é, olha, ele está perguntando para o usuário qual número deve ser colocado. Quando isso acontece, eu tenho que escolher um número da minha cabeça. E aí, para que a gente tenha um padrão na hora de resolver esse problema de hoje, eu coloquei aí algumas coisas que vocês devem usar nos números, nas variáveis, quando é perguntado. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o número 0,002, tudo bem? É só para fazer um teste, tá? Então é o seguinte, eu acabei de colocar o número no meu programa, então agora eu vou organizar essas informações que eu tenho. Então até agora eu sei que o número vale 0.002 e que o n vale 0. Agora eu vou tentar executar o while. Então a primeira pergunta é, enquanto o número for menor do que 1? Vamos olhar para o número. O número é menor do que 1? É. Então eu vou entrar pela primeira vez no while. E aí geralmente a gente representa assim, primeira iteração, e aí o que eu vi é que 0,002 é de fato menor do que de fato menor do que 1, tudo bem? Então eu coloquei essa exclamação aqui só para dizer que é verdade. Então, como é verdade, o que eu tenho que fazer é, então vamos lá, o número, ele vai receber exatamente quem? Ele vai receber o 0,002 multiplicado pelo 10. Então, quem ele está recebendo, na verdade, é o número 0,02. Tudo bem? Então, nesse caso, eu já fiz a primeira interação. Aí, o n tem que receber n mais 1. Então, n tem que ser igual a n mais 1. O n começou como valendo 0, então agora é 0 mais 1. Então, ele passa a receber o número 1. Tudo bem? Então, terminei a primeira iteração. Agora eu vou para a segunda iteração. E aí eu posso perceber que 0,02, que é o nosso valor do número agora, continua sendo menor do que 1. Então, agora o que eu vou fazer é o mesmo que eu tinha feito no anterior. Então, o número vai receber o valor do número vezes 10. Só que o número agora vale 0,02. Então, eu vou fazer ele vezes o 10. E aí, então, isso aqui vai dar 0,2. Ele continua recebendo o valor do número multiplicado por 10. E o n, que agora vale 1, vai ser 1 mais 1. Então agora ele passa a ser 2, tudo bem? Então, eu acabei de terminar minha segunda iteração. Agora, vamos para a terceira iteração. E aí eu vou fazer aqui no canto de cima. Primeira coisa que eu vou fazer então é testar. 0,2 é menor que 1, é verdade. Então eu vou entrar e vou resolver o que ele pediu. Então, de novo, número vai receber o número vezes 10. E aí, nesse caso, o número agora vale 0,2. Então vai ser 0,2 vezes o 10. E aí
o resultado disso vai ser 2. E agora o n vai ser igual a n mais 1. No nosso caso, a gente terminou aqui com n igual a 2, então vai ser 2 mais 1, e aí ele vai passar agora a ser 3. E agora eu vou para a quarta iteração. Então, na quarta iteração, eu quero que vocês reparem uma coisa muito importante, que é o seguinte: a condição vai deixar de ser válida. Olha aqui, o 2 ele é menor do que 1, isso aqui é falso. Então eu não faço mais nada agora a respeito dessas continhas todas que apareciam aqui no while. E aí então tudo isso daqui eu não vou fazer mais, tá bom? E aí agora o que eu vou fazer então passar para a próxima etapa, que é o show. Então agora aqui não acontece a quarta iteração, né? Então aqui a quarta iteração é falsa, não acontece. E aí então a gente precisa agora exibir a parte do show. Na parte do show, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai escrever que é o número, né? Show número. Então no nosso caso o número é 2, que a gente já tinha visto. Então 2. E aí eu vou dizer vezes 10 elevado. E aí no nosso caso, aqui eu tinha esquecido no código, mas aqui tem que ter um menos, tá bom, gente? Então a menos 3. E aí então a gente escreveu o número como notação científica. 2 vezes 10 elevado a menos 3, que é o jeito que vocês escrevem, é esse aqui. Então, com isso a gente conseguiu transformar o número em notação científica e testar nossa calculadora, né? Esse é um trechinho da calculadora que faz a conversão. Bom, na aula de hoje, vocês vão ter que gravar 2 videozinhos parecidos com esse que eu fiz, mas não precisa usar o mesmo programa, nem a mesma qualidade. Pode ser filmando o caderno, escrevendo cada uma dessas iterações, tá bom? E aí vocês vão usar os 2 códigos que estão aqui embaixo no arquivo, tá bom? E outra coisa é, depois que gravar o vídeo, vão postar no Flipgrid, tá bom? Pode ser um vídeo para os 2 códigos. Quem quiser gravar a tela do iPad explicando, quem quiser gravar uma folha de caderno, todas as formas estão suficientes, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar lá no Zoom para esclarecer cada uma delas e eu espero que vocês consigam fazer. Essa é uma outra maneira de pensar a programação, né? A gente já tem um código pronto, só que a gente quer interpretar ele. O que a gente está fazendo aqui é como se fosse uma leitura de um texto ou de um parágrafo. Então, boa aula para vocês.